Professor José Roberto, no seu canal Nos Limites da Teologia. Trago para você uma reflexão com base nas 10 palavras comumente conhecidas pelos 10 mandamentos. Se encontra no livro do Êxodo, no capítulo 20, e vai até o versículo 17. Esses mandamentos ou essas palavras foram dadas ao povo de Israel como parte de um pacto e de uma aliança. Nesse contexto, precisamos considerar que uma interpretação apropriada desse texto deve considerar essa dimensão do pacto e da aliança de Deus com o seu povo de Israel. Mas como está escrito, e tudo o que foi escrito, diz o próprio apóstolo Paulo, foi escrito para a nossa instrução, nós podemos extrair alguns ensinamentos e algumas orientações práticas para a nossa vida ou para as nossas vidas enquanto cristãos. O primeiro ensinamento que nós destacamos aqui diz respeito à singularidade de Deus. Deus que nós cremos e o Deus que nós adoramos não é um entre vários deuses e não pode ser confundido com qualquer outro Deus, e nós não podemos ter uma adoração politeísta. O Deus que se revela nas Escrituras é o Deus que diz que é único. Ouve Israel, o Senhor vosso Deus é um. Então nós não podemos confundir Deus, que é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com nenhum outro Deus. E não podemos substituí-lo por nenhum outro Deus. O versículo seguinte, aqui no versículo 3, diz: não terás outros deuses diante de mim. E aí reforça essa exclusividade, essa unicidade do Deus que se revela. E no versículo 4, é dito: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. O Deus que se revela é o Deus que se revela na sua palavra e não pode ser confundido com qualquer imagem, com qualquer construção humana, seja ela física, seja ela mental. O Deus que se revela não pode ser uma projeção humana, não pode ser apenas uma idealização humana, uma criação humana. É o próprio Deus que se comunica e diz quem Ele é. E Ele se revelou àquela mulher samaritana através do nosso Senhor Jesus, dizendo que Ele é Espírito. Ele procura adoradores. E os adoradores que Ele busca devem ser aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O texto diz: não te encurvarás a elas, nem as servirás. Era muito comum nesse tempo se construir altares e deuses e divindades construídos também de acordo com as intenções e os interesses humanos. E as pessoas se prostravam e adoravam a essas divindades. Mas esse Deus deixa bem claro: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, versículo 7. Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. A tradição judaica leva tão a sério essa declaração que não pronuncia o nome de Deus. E se refere como o nome, e às vezes como Adonai, meu Senhor, mas não expressa o nome com receio de usar o nome de Deus em vão. É preciso ter cuidado para não usar o nome de Deus por interesses outros e interesses que não estão respaldados pela sua palavra e cujo objetivo não seja glorificar ao Senhor Deus único e verdadeiro. Há outra orientação em relação ao sábado. Lembra-te do sabá, do descanso. Trabalharás e farás toda a obra, mas o sétimo dia, diz o versículo 10, é o Shabá,
é o dia do descanso, é o dia do Senhor. Evidentemente, há algumas religiões, como o próprio judaísmo, que observam o sábado, outras igrejas observam o domingo, porque esse foi o dia que o Senhor Jesus ressuscitou. Em todo caso, a palavra-chave aqui é Shabat, ou Shabá, é o descanso, e nós precisamos considerar a necessidade que nós temos de repouso. Vivemos numa sociedade que tem nos incitado cada vez mais a querer ter e a produzir necessidades que não são reais. E por causa disso, nós trabalhamos incansavelmente e às vezes muito mais do que o nosso próprio corpo pode suportar. O próprio Deus trabalhou, porém descansou. Não que ele se canse, mas para nos deixar aqui a orientação e a instrução para que nós também aprendamos a importância de descansar, a importância de parar, a importância de contemplar tudo aquilo que Deus nos proporcionou e também de adorá-lo. Então, o descanso, o dia do Senhor, a oportunidade de buscar a Deus e reservar um tempo para nós mesmos e para Ele é algo sagrado. E aí, versículo 12: honra a teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O respeito, a consideração aos nossos pais é uma orientação bíblica. Sobretudo nestes tempos em que nós estamos vivendo, de tanta fluidez e que as pessoas são descartadas. Muitas vezes, os pais, quando chegam na velhice, são considerados um fardo para determinadas pessoas. Mas nós precisamos aprender que foram eles que cuidaram de nós, que nos trouxeram à vida, e nós temos uma responsabilidade perante eles. Devemos honrá-los, devemos respeitá-los. Isso se materializa em cuidados efetivos. Precisamos trazer provimento e atenção para os nossos pais já idosos. Versículo 13: não matarás. O texto bíblico aqui diz: não cometerás assassinato. Existem várias formas de matar. E alguns, às vezes, não têm matado fisicamente, mas têm tentado matar espiritualmente a dignidade das pessoas, prejudicando o seu nome, a sua idoneidade, fazendo mal. O próprio Jesus nos dá essas orientações e orientações espirituais. Às vezes, quando nós destratamos o nosso próximo, nós estamos matando, estamos fazendo com que ele seja prejudicado. Não adulterarás, e Jesus diz: quem olhar para uma mulher com expressão, com intenção impura, já adulterou contra ela no seu coração. Não furtarás. E o furto aqui está na sua dimensão mais ampliada. Quantos de nós temos agido de tal modo que temos permitido que a corrupção ocorra com naturalidade? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Temos a responsabilidade de falar a verdade, de não deixarmos que o nosso próximo seja punido, injustiçado, e nós sermos omissos em relação a essa situação e a essa verdade. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a tua serva. Vivemos numa época em que o mundo está pautado pela ganância e as pessoas estão sempre inquietas e cada vez querem um pouquinho mais. As pessoas não encontram satisfação e a ganância se tornou um ótimo negócio. Mas nós aprendemos aqui, com os ensinamentos gerais das Escrituras, a cultivar o contentamento. Aprender a valorizar as coisas simples,
a confiar em Deus e a depender dele em toda e qualquer circunstância. Esses são os ensinamentos que nós extraímos aqui com base em Êxodo capítulo 20, as 10 palavras, os 10 mandamentos. Aqui vos falou professor José Roberto. Convido você a se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e nos ajudar divulgando este trabalho. A graça e a paz e até o nosso próximo vídeo.